Você já deve ter ouvido falar dessas tão famosas lives de NPC do TikTok, né? São aquelas lives que a pessoa que tá fazendo finge ser um personagem de videogame e você pode pagar para que essa pessoa interaja com você ou reaja com aquilo que você tá mandando para ela. Por exemplo, se você quiser fazer uma doação para aquele streamer, você pode mandar vários milhos para essa pessoa e ela vai ter que fingir que tá comendo milho várias vezes. E se você mandar esse resgate muitas vezes, essa pessoa pode bugar como se fosse um personagem. Até aí, tudo bem. Muita gente começou a fazer isso para ganhar dinheiro, muita gente começou a fazer isso para virar meme, mas tem uma coisa que nenhuma dessas pessoas pensou quando começou a produzir esse tipo de conteúdo. Na verdade, alguns desses problemas já foram citados por outras pessoas aqui na internet e, no geral, as pessoas abordaram a questão de que, para você fazer uma dessas lives de NPC, você tem que ficar horas e horas a fio, sem ter personalidade alguma, para ser controlado por estranhos. Então, nesse caso, você pode estar atingindo muitas pessoas, mas você não pode ter personalidade, não pode produzir um conteúdo autêntico e você precisa ser um robô para que as outras pessoas te controlem. Mas até aí, eu consigo entender que esse tipo de interação também funciona em outras plataformas. E eu consigo entender também que esse método de interação paga surgiu justamente em sites de conteúdos adultos, como moeda de troca, assim digamos. Mas mesmo apesar disso, ainda existem várias plataformas como a Twitch que tem várias opções de resgate, compra e doação que você interage com o streamer. Então você paga aquilo que o streamer disponibilizou para você e ele acaba fazendo aquilo que você pediu, mas porque ele disponibilizou aquilo, ele estava disposto. Ele estava disposto a pagar esse mico, entendeu? Algumas pessoas fazem isso. Então, sim, existe um certo fetiche do ser humano em ter controle sobre outras pessoas, ainda mais quando essas pessoas são holofotadas pela mídia. As pessoas gostam de sentir que têm poder sobre os outros, e algumas plataformas se aproveitam dessa falha do ser humano e já capitalizam tudo que elas podem para que você possa gastar o seu dinheirinho com os produtores de conteúdo que você gosta, enquanto você eleva um pouquinho a sua serotonina com essa sensação de recompensa imediata. Só que algumas empresas não levaram em conta que essa questão das interações repetitivas podem acabar virando um hack para fazer dinheiro fácil na internet, por mais degradante que seja. E como se já não bastasse você tá tendo que abrir mão da sua personalidade para ter que fazer essas lives, né? Fora essa questão do dinheiro fácil, né? Não desvalorizemos as pessoas também que realmente estavam passando por necessidades dentro de casa e usaram as lives do NPC para conseguirem pagar o pão do dia. No geral, o maior sonho dessas pessoas que estavam fazendo live de NPC no TikTok é que elas também queriam ficar famosas, mas elas não levaram em consideração a questão da publicidade negativa. Talvez vocês já conheçam o termo publicidade negativa e muitos acham que esse é um mito, pelo fato de que a publicidade não é negativa para a pessoa que está passando por isso. Ela também favorece, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, todo mundo estará acessando meu site e eu tô nem aí. Ou seja, você se vende em troca de dinheiro, em troca de fama. Ou você se expõe ao ridículo em troca de dinheiro, em troca de fama. Você pode acabar fazendo uma coisa muito polêmica que vai dar muitas views e quanto mais bizarra essa coisa for, mais você vai estar sendo o foco de uma coisa chamada idiotização coletiva. Então o mundo inteiro pode estar te vendo como um idiota. Só que eventualmente toda essa publicidade negativa vai acabar trazendo mais acessos para você. Ou essa questão toda pode acabar até te promovendo, mesmo você não estando fazendo uma coisa tão certa assim. Tá entendendo? E é isso, no final das contas as pessoas preferem muito mais aquilo que é bizarro. As pessoas preferem fazer loucuras para aparecer na internet desde que aquilo dê grana e nem se preocupam com a imagem que elas podem ficar depois disso. Não se importam nem com isso e muito menos com as pessoas que vão acabar afetando. E se por acaso você passa o seu dia fazendo live de NPC, todas as pessoas que acessam o seu conteúdo, no final do dia elas foram afetadas de que maneira? O que você está fazendo de interessante que vai realmente agregar algum conhecimento, fazer alguma diferença na vida dessas pessoas? No máximo, você rende algumas risadas e o dinheiro desse show que você tá fazendo. Fora isso, vocês não vão ter trazido nada de útil pra vida de quem tá te assistindo. Você vai estar tendo uma baita de uma visibilidade, mas nenhuma dessas pessoas que te conhecer vai realmente te conhecer por quem você é, ou vai se identificar com você, ou vai acabar te admirando de alguma maneira. Essas pessoas vão estar lá
pra dar risada da sua cara mesmo. Porque quando você se vende, você acaba sujando a sua imagem para as pessoas que antes se identificavam com você. E com isso você acaba impedindo que novas pessoas que poderiam se identificar por quem você é de verdade, de se conectar com você e acompanhar o seu conteúdo. Mas se isso vale para você, quem sou eu para julgar, né? A gente vê que muitas vezes o que mais importa é ganhar dinheiro. A gente vê muitas pessoas com atitudes e falas completamente problemáticas e a gente acaba holofotando essas pessoas. Por mais que muitas vezes a gente repudie aquele tipo de atitude, no fundo a gente tá dando palco a isto. Ou em outro caso, a gente pode também achar o espetáculo lindo. A gente torce por um ou por outro lado da história e a gente defende, e a gente comenta, a gente discute, a gente argumenta, a gente compartilha. E no final das contas, a gente tá dando tudo que a pessoa queria. Engajamento. As pessoas podem até rir de você, rir com você, mas no final das contas, na minha opinião, eu acho que tudo que realmente importa é quem você é e o que você fez com essa ferramenta de visibilidade que a mídia te deu. Ou seja, não importa o quão fútil seja o conteúdo que você quer produzir, fale alguma coisa interessante, que a partir desse momento as pessoas podem se identificar de uma maneira mais verdadeira com você. E aquele conteúdo que em um certo momento não ia agregar nada na vida das pessoas, por ter uma elucidação de ideias, pode acabar trazendo algo muito positivo. E mesmo assim, depois de todas essas coisas serem levantadas aqui na internet, as pessoas começarem a levantar esse questionamento, continua existindo um lado obscuro nas lives de NPC de TikTok que ninguém parou pra falar sobre. Eu não julgo as pessoas que fizeram live de NPC, inclusive todas as pessoas que entraram e fizeram meme de verdade e que os memes foram bons, acabaram gerando uma pérola que a gente vai guardar para os nossos filhos e mostrar como foi essa época, como é que foi as bizarrices da nossa geração. Agora, existe um lado muito negativo das pessoas que fazem essas lives de NPC, que elas talvez não tenham nem noção do que elas estão fazendo. Eu mesma já parei para assistir várias lives e honestamente eu fiquei com muita dó, porque você realmente vê várias pessoas fazendo de tudo pelo dinheiro, mesmo que aquilo custe você não ser você mesmo para dar certo. É triste você ver várias pessoas de todos os tipos se prestando a esse papel e fazendo milhares de pessoas conhecerem os seus rostos sem nem ouvir nenhuma palavra do que elas têm a dizer. Isso é o que a internet faz com as pessoas. As pessoas acham que elas mesmas não têm valor, mas valor tem a trend, porque se eu fizer isso, todo mundo pode me alavancar e uau, a minha vida estará resolvida porque eu serei famosa. E não importa as consequências do que eu estou fazendo. Muito mais difícil é você ser quem você é de verdade. Você ser autêntico e realmente dar tudo de si pra ir lá e produzir um conteúdo que tem tudo de você e abrir o seu coração, se colocar numa posição de vulnerabilidade pra qualquer pessoa estranha na internet julgar justamente aquilo que você mais temia. E quando isso realmente acontece, o soco dói demais. Lidar com críticas hoje em dia é algo tão pesado e tão difícil que nem todas as pessoas estão dispostas. E por conta disso, muitas pessoas acabam se mascarando, fingindo quem elas não são e usando de personas para não serem atingidas aqui dentro aonde dói. E pra mim, o fato dessas pessoas preferirem serem zombadas por estranhos em troca de dinheiro e com isso abrirem mão da identidade delas enquanto todo esse público tá te conhecendo como alguém que não tem conteúdo, ainda assim, esse não é todo o problema que tem nas lives de NPC. Ainda falta uma coisa. Que talvez pelo fato de eu ter convivido a minha vida inteira com a síndrome de Tourette, tenha sido mais fácil para eu perceber sutilmente desde o início, desde o primeiro contato que eu tive com essas lives. E essa coisa se chama movimentos repetitivos. Quando uma pessoa do além paga você para repetir 500 mil vezes um mesmo movimento, qual é o intuito dela com isso? Te bugar ao vivo. Agora, se uma pessoa com síndrome de Tourette fosse fazer essas lives de NPC e acabasse sendo obrigada a repetir um movimento 500 vezes, você sabe o que isso podia causar? Isso poderia acarretar numa pessoa com transtornos mentais tendo uma crise em frente às câmeras. Desde 2017, eu produzo conteúdo sobre a síndrome de Tourette aqui no YouTube.
E de tempos em tempos eu vejo que as pessoas ora supervalorizam e popularizam e glorificam a questão da saúde mental e ora elas ridicularizam esse mesmo tema. E muitas vezes as pessoas ridicularizam a questão da saúde mental porque elas preferem ter uma coisa para compartilhar, para dar risada ou para fazer piada. As pessoas adoram tirar a seriedade de assuntos que, na realidade, eram para ser levados a sério, porque elas preferem uma coisa para rir sem sentir peso na consciência. Simplesmente porque a internet está holofotando aquilo. Existem pessoas que tratam as doenças mentais como se fosse um circo, um show de talentos, que você tem que entrar no palco e mostrar aquele traço de personalidade, sendo que na realidade é simplesmente uma doença que você sofre, porque senão o público não te aplaude e você pode até levar chacota se você não fizer isso. Porque, no final das contas, o que as pessoas querem é pão e circo, uma coisa pra dar risada. Sabe, os tiques da síndrome de Tourette não aparecem assim do nada. A maioria das pessoas com tiques nervosos, em algum momento da sua vida, lá no início da síndrome, provavelmente viram outras pessoas emitirem alguns sons ou fazerem algum movimento que chamou a atenção e a partir desse ponto, o cérebro delas ali no início da síndrome pegou aqueles movimentos para si e começou a repetir aquilo como uma maneira de conseguir um certo alívio. Eu mesma posso dizer que todos os tiques que eu já tive na minha vida foram porque eu via alguém fazer alguma coisa e aquilo ali me chamou a atenção e a síndrome de Tourette na minha cabeça simplesmente me disse: que movimento interessante. Por que não repetir ele 50 mil vezes até você ficar louca? E se em algum momento você acabar errando, você tem que recomeçar tudo de novo. Cara, a falta de conscientização sobre síndrome de Tourette é tão grande que às vezes eu acho que não importa o quanto eu explique as coisas, como funcionam, as pessoas sempre vão achar que síndrome de Tourette é simplesmente xingar e vão achar que não tem problema você imitar os tiques da Tourette, mesmo estando na presença dessas pessoas. E às vezes podem até usar como justificativa o fato de que essas próprias pessoas portadoras não ligam para as piadas. Só que agora, aqui entre nós, é muito capacitista você imitar os sintomas de um transtorno. Se você não imitaria alguém com síndrome de Down, alguém com autismo, por que você imitaria alguém com Tourette? Ainda mais tendo a possibilidade de você engatilhar uma crise nessa pessoa. É um gatilho enorme ver as pessoas fingindo ter tiques, e é um gatilho maior ainda ver milhares de pessoas fazendo movimentos repetitivos sem nem ter uma razão para isso. E pior ainda, em troca de dinheiro. Para quem não tem noção do quão longe esses tiques podem chegar, eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era mais nova, eu tinha uns 15, 16 anos, eu já tinha criado meu canal, mas eu não sabia que eu tinha síndrome de Tourette. Ou seja, eu sabia que eu sofria de alguma coisa a minha vida inteira, só que eu só não sabia o nome. Eu só não tinha tido o diagnóstico mesmo, apesar de ter ido em psicólogo a minha vida inteira, porque eu sempre sofri muito com isso. E nessa época eu era apaixonada por teatro e eu decidi entrar num curso lá em Curitiba que tinha formado muitos youtubers e eu achava isso muito interessante. O curso era super legal, cheio de aula de todos os tipos, um monte de gente diferente. Só que em um fatídico dia, decidiram fazer um exercício novo na aula de improviso. O professor chamou todas as pessoas que estavam na sala, gente de todas as idades, todos os gêneros diferentes, e mandou todo mundo formar uma roda. Até aí, tudo bem, nenhum problema. Fizemos a roda. Até o momento em que ele explicou o exercício. Cada pessoa que estava nessa roda tinha que atravessar essa roda fazendo um tique nervoso. E para explicar o que eram tiques nervosos, o professor falou o seguinte: é só você imitar uma pessoa louca, sabe? Assim. Nisso, todo mundo riu e eu gelei o meu cu. E para piorar, a pessoa que passasse pela roda não tinha apenas que fazer um movimento repetitivo ou um som repetitivo. Ela tinha também que somatizar os tiques das pessoas que foram antes dela. E cara, a época que eu fiz esse curso de teatro foi uma das fases mais difíceis da minha vida em relação à Tourette, porque eu não sabia como lidar e eu sabia que eu tinha alguma coisa que me fazia ter muitas crises que às vezes duravam meses e eu me machucava constantemente e eu entrava num looping que eu não conseguia parar de repetir os movimentos e por conta disso eu tinha pensamentos muito suicidas.
E como eu não sabia o que eu tinha, eu também não sabia como lidar, porque ninguém nunca falou sobre isso pra mim, ninguém tinha explicado alguma coisa sobre, ninguém tinha ensinado, passado instrução de nada. Então eu fui aprendendo a lidar, botando a minha cara a tapa mesmo. Então até esse momento, infelizmente, se eu começasse a fazer algum movimento repetitivo, eu não ia saber como parar. Nessa época eu passei vários meses trancada dentro de casa, sem sair pra fazer nada, sem ver nenhum dos meus amigos, porque o meu maior medo era estar em situações sociais ali, em meio ao público, e não conseguir me controlar. E infelizmente isso era uma coisa que acontecia todas as vezes, e muitas vezes faziam piada da minha cara e me humilhavam e me imitavam na frente dos outros. Muitas vezes eu repeti de ano porque eu não podia ir pra escola de tantos tiques que eu tinha, de tão mal que eu tava. E isso foi uma coisa que esteve em evidência tantas vezes na minha vida que fez eu me reprimir. Até porque absolutamente todos os momentos que isso ficava em evidência nunca era uma coisa positiva pra mim. Sempre era motivo de chacota, de zombação, de humilhação. Por muito tempo, eu não queria nem que ninguém me visse, de tanto medo das interações sociais, de tanto medo da vergonha que eu podia passar e de medo dos gatilhos que eu podia acabar tendo em eventos e lugares com muita gente. Então, em resumo, eu sofri a minha vida inteira com um transtorno que fazia eu querer cometer suicídio toda vez que ele piorava, e a minha própria família tentou corrigir isso através de Deus, porque, claro, todos os problemas que você tem é falta de Deus. Porque Deus, sim, pode cometer milagres, claro que pode cometer milagres, mas é difícil tirar transtornos mentais de pessoas que sempre tiveram eles, né? E viver na esperança de uma cura é a mesma coisa que se condenar a uma vida de não aceitação. E até depois dessa fase das aulas de teatro que eu acabei saindo, depois desse evento traumático, eu nem sabia que a Tourette existia. E quando eu me vi numa situação dessas, em que eu fui comparada com pessoas loucas na frente de 20, 25 pessoas estranhas, isso foi aterrorizante. E eu não falei nada. Eu não falei nada. E as pessoas começaram a ir de um lado para o outro nessa roda, todas fazendo palhaçada e imitando tiques que eu mesma tinha. Tiques esses que eu nunca tinha tido coragem nem de falar para ninguém. Só de ver todas aquelas pessoas fazendo tique, aquilo ali já foi um gatilho imenso para minha Tourette. Mas o pior é que a minha vez ainda ia chegar. Quando chegasse a minha vez, todo mundo ia querer que eu fizesse os chiques porque eu tinha que fazer parte da brincadeira. E por melhor que fosse a intenção, infelizmente aquele era o meu maior pesadelo. O meu maior pesadelo era ter que imitar tiques falsos criados por pessoas que não têm Tourette por pura zombação, essas pessoas rirem da minha cara e depois eu não conseguir mais parar. Só para vocês entenderem um pouquinho o tamanho da gravidade dessas coisas que eu tô citando aqui, ainda existe um lado que eu acredito que vai demorar um pouco para as pessoas enxergarem sobre tudo aquilo que a mídia holofota. E o que eu posso fazer sobre isso? Provavelmente a única coisa que eu possa fazer realmente seja falar para vocês aquilo que eu dou valor, aquilo que eu enxergo que vale a pena eu vir aqui falar a ponto de botar minha cara a tapa e me arriscar para falar essas coisas, para tentar abrir um pouquinho a mente de quem tá disposto a entender isso. Porque eu sei que eu não tô sozinha e eu sei que muita gente aí se identifica com isso que eu tô falando. Muita gente precisa dessa voz. Mas veja bem, se você não tem a síndrome de Tourette, é bem provável que você nunca tenha sentido na sua pele como é que é a sensação de você querer morrer só porque você não consegue controlar o seu corpo. E eu espero realmente que essa questão da publicidade negativa não seja algo deixado de lado por vocês, sabe? Para dar um outro exemplo do quanto é importante a gente se preocupar sobre aquilo que a gente está colocando na internet, sobre a imagem que a gente está passando para as outras pessoas e sobre o que realmente estamos agregando quando a gente mostra certas coisas, eu vou contar para vocês sobre um caso que aconteceu no TikTok também e que eu vi muita gente falando sobre, eu vi muita gente holofotando essa questão, muitas pessoas criticando, mas eu não vi ninguém falar sobre a questão específica que eu notei, que foi inclusive uma coisa que doeu muito em mim e muito também na comunidade da síndrome de Tourette e de outros transtornos também.
Não sei se vocês já ouviram falar neste caso, mas existe uma menina chamada Letícia no TikTok que ficou famosa aí por ser cancelada com praticamente uns 12 anos de idade. Nem sei qual que é a idade dessa menina, mas deve ser ali essa faixa, 11, 12 anos. E essa menina já tá sendo repudiada na internet, tá sendo chamada de a menina mais chata de toda a internet, porque ela força trejeitos de uma pick me girl. O que significa nada mais, nada menos do que uma pessoa que fica forçando para chamar atenção, para parecer diferente das meninas normais, para chamar a atenção dos homens. Em resumo, uma pessoa que força e passa vergonha para ser escolhida e ser aprovada pelas pessoas. Só que uma coisa mais cringe ainda é o fato de que, se você pesquisar por Pick Me Girl, você vai ver que até as pessoas que fazem conteúdo zombando desse tipo de menina não são tão forçadas quanto a Letícia. Então o que essa menina fez foi criar um personagem que acabou sendo odiado por todo mundo, acabou sendo repudiado por milhares de pessoas, pelos seus gestos que chamavam atenção por incomodarem demais, que acabou chamando atenção por ser muito chato e incomodar as pessoas ao redor, tá? Todas as pessoas ali ao redor dela falaram que ela não tem nada e que ela fica fazendo aquilo pra chamar atenção na internet e que aquilo ali super incomoda as pessoas. E como se já não bastasse tudo isso, uma coisa que eu acho que poucas pessoas perceberam, talvez ninguém, é que na cabecinha dela ali, no subconsciente, nas coisas que ela pegou, que ela deve ter visto na internet, né, naqueles trejeitos que ela juntou pra transformar esse personagem que acabou sendo tão odiado, a única coisa que ninguém percebeu ou nem comentou sobre foi o fato dela estar imitando alguém. Não sei se vocês conseguem enxergar alguma relação. Exatamente, foi isso que você viu. Essa menina, ela imita, sem nem saber, os tiques de uma pessoa que ficou muito famosa por conta da síndrome de Tourette. Eu tenho certeza que essa menina não deve ter nem consciência de onde que ela tirou esses movimentos, esses trejeitos, mas a partir do momento em que você entende um pouquinho sobre Tourette, você já enxerga que aquilo ali, infelizmente, está sendo representado nesse personagem. Isso é muito zoado. Você consegue achar alguma relação nessas duas histórias? Existem certas trends que ficam muito famosas e as pessoas acabam caindo nelas e acham que são inofensivas. Mas em muitos momentos aparece uma red flag, um sinal de que aquilo ali é problemático e nocivo, mas as pessoas, por conta de dinheiro e fama, nem param para questionar. A partir desse ponto, a gente entende que muitas das coisas que a gente faz pode ser uma reprodução inconsciente de algo que a gente viu. Mas então, se as coisas que a gente vê afetam tão profundamente a nossa cabeça, a ponto de colocar certas coisas no nosso inconsciente, e se eventualmente a gente acaba replicando isso por aí, então eu acho justo a gente levantar o questionamento. Será que ela pode ter visto alguém com síndrome de Tourette e realmente ela copiou esses movimentos? Se isso foi uma coisa consciente ou não, eu acho que independente, isso aconteceu. Então, depois que essa menina teve algum contato com alguma pessoa com a síndrome, provavelmente tudo que a cabeça dela marcou foi: nossa, isso é engraçado. Então ela foi lá e fingiu ser assim, mesmo sabendo que ela não tem nenhum desses problemas mentais, simplesmente porque quando ela teve contato com o assunto dessa síndrome, ela não foi conscientizada do jeito certo, não ensinaram pra ela como que tinha que ser, como que tinha que lidar, né? Ninguém foi lá pra explicar sobre capacitismo, porque é muito difícil. Se você vê as pessoas todas fazendo piada sobre isso, então tanto faz, você pode sair mundo afora e fazer piada sobre isso também. Então, tudo isso acontece, ninguém fala nada e ainda por cima todo mundo acha que tá bombando. Vocês veem o quão problemático é isso?
A publicidade negativa não é necessariamente um mito, simplesmente pelo fato de que ela também favorece as pessoas que têm atitudes questionáveis que a gente holofota na mídia. Porque no fim das contas, todo conteúdo mal pensado que acaba afetando a sociedade de maneira negativa, mesmo que ela seja oculta, pode acabar gerando sim uma má imagem para coisas e assuntos que na realidade a gente deveria ter muito mais cautela, consciência e responsabilidade e estudo ao abordar. Então, se essa menina, que já nem tem Tourette, fica imitando e forçando até de uma maneira meio descontrolada, agora imagina quem realmente tem síndrome de Tourette e vê um gatilho e começa e não consegue mais parar. Enfim, a moral de todas essas histórias que eu trouxe aqui pra você é que existe uma trend que tá dando muita view por ser muito bizarra. Cuidado, você pode acabar entrando nessa e virar referência em bizarrices, e não é todo mundo que consegue lidar com críticas. Eu falei isso aqui por experiência própria mesmo, eu mesma já passei vários anos aí off das redes, já apaguei várias coisas que eu falei aqui, porque as pessoas não gostaram, eu falei assim, tudo bem, né, o que eu tô querendo provar pra alguém? É melhor apagar. Então, cuidado com as coisas que vocês forem se envolver, cuidado com as pessoas que vocês vão endeusar e, acima de tudo, tomem cuidado com as coisas que vocês vão fazer na internet que possam ser gatilho para pessoas portadoras de deficiências. Porque nessa onda de conseguir impactar muita gente, vocês podem acabar engatilhando pessoas que não têm a condição e estrutura para lidar com as crises. E no final das contas, os responsáveis são as pessoas que produzem e consomem esse tipo de conteúdo. Se informem sobre o que vocês assistem, se informem sobre o tipo de pessoa que vai estar na timeline de vocês. Usem o discernimento de vocês sobre quais coisas são saudáveis ficar dando palco. E tudo bem, por mais fútil que seja aquela coisa que você tá dando palco, aonde é que vai estar o momento do conteúdo, o momento da personalidade, que alguma coisa que presta vai ser adicionada na sua vida. E por favor, quando vocês forem falar sobre doenças e transtornos mentais, estudem pelo menos um pouco sobre o que vocês vão falar, porque a coisa mais comum de acontecer é acabarem não se informando sobre aquilo que vão passar adiante e as pessoas acabam reforçando um estereótipo que só invalida as pessoas que sofrem com isso trancadas em casa dia após dia. Esse caso da Letícia acabou ofendendo várias comunidades e muitas pessoas que sofrem de autismo e síndrome de Tourette se sentiram extremamente ofendidas por verem os seus trejeitos ali numa menina que claramente não tem nenhum desses problemas. E para piorar, tudo aquilo estava sendo forçado e exacerbado em forma de zombaria. E todas as pessoas ainda achando horroroso todos os movimentos que essa pessoa faz. Olha só o exemplo, né, que a gente acaba passando sem nem ter consciência disso. Veja bem, quando eu cito essas pessoas que produzem esses tipos de conteúdos, tanto sobre síndrome de Tourette, tanto quanto live de NPC, enfim, todas essas questões, o meu intuito não é lançar uma onda de hate para essas pessoas ou falar que elas estão erradas. Afinal, certo estão elas em fazer dinheiro com uma coisa que você já sofreu a sua vida inteira. E é claro que eles se importam com isso. Afinal, né, eles assumiram a síndrome de Tourette numa época que ninguém achava lindo, ninguém batia a palma. Na época, tudo bem, as pessoas não conheciam tão bem assim, mas também não achavam lindo, não achavam engraçado. Então, beleza, dou a eles esse mérito. Mas aí eu te pergunto, será que os fãs dessas pessoas aprenderam com tudo isso? Que, por exemplo, quem tem síndrome de Tourette passe por dificuldades, mas apesar disso consegue superar e consegue ser normal como qualquer outro ser humano? Ou será que essas pessoas aprenderam que a síndrome de Tourette é nada mais nada menos do que um traço de personalidade que você não pode fazer esforço nenhum para ficar sem? Mesmo que esses sintomas sejam sinais de que essa pessoa não está bem. Fica aí o meu questionamento.
Então, assim, para finalizar essa questão das trends da internet, né, uma coisa que a gente aprendeu uns anos atrás com o Baleia Azul e com outras trends, a gente sabe que muitas pessoas, quando entram nessas trends, não levam em consideração, muitas vezes, o fato de que elas estão endossando algum comportamento ali que é nocivo para pessoas que são sensíveis e vulneráveis a questões de suicídio. Hoje, cerca de 12 mil casos de suicídio são registrados por ano no Brasil e cerca de 96,8% desses casos estão relacionados a transtornos mentais. Infelizmente, eu mesma já acompanhei vários casos de pessoas que acabaram cometendo esse ato porque já não conseguiam mais enxergar perspectiva nenhuma de vida com os chiques. Dependendo do que você fizer ou falar, você pode sim acabar afetando pessoas que estão vulneráveis àquele tipo de pensamento. Você pode influenciar uma pessoa a achar que não tem mais sentido para viver e que não existe mais futuro para si mesma. Eu imagino que ninguém em sã consciência gostaria de ter esse peso nas costas. Pessoalmente, eu já achava super perigoso para as pessoas com síndrome de Tourette o fato de existir uma rede social no qual as pessoas fazem vídeos de dancinhas com movimentos repetitivos. Isso para mim já era um gatilho tão grande que eu já mantive completa distância dessa rede social. Eu sei que depois de todas essas coisas que eu estou falando aqui neste vídeo, muitas pessoas podem se sentir pessoalmente atingidas. Afinal, claro, eu estou criticando diretamente uma ação, né, uma atitude que muitas pessoas que eu mesma admiro também podem ter tomado. Muitas pessoas podem achar esse vídeo um saco, podem achar que eu tô sendo uma militante chatona que tá problematizando à toa. Muitas pessoas vão se revoltar pelo fato de que eu posso estar tirando delas uma das únicas coisas que elas estavam usando como um lazer sem fim, porque era algo com o qual elas podiam fazer piada, fazer zoeira. Mas uma coisa que eu acho, na minha humilde opinião, é que é necessário sim que algumas pessoas se incomodem com aquilo que tá na mídia, para que elas venham a trazer alguma luz para isso e para trazer as pessoas para consciência de que tem sim alguma coisa errada com isso, que você tá romantizando e compartilhando e julgando quem não é assim. É necessário que muitas vezes alguns de nós sejamos vistos como chatos, porque se não for assim, bem provável que certas pessoas que sofrem em silêncio não tenham voz. E o mais importante de tudo, não espalhe a desinformação. Quando se trata de uma comunidade inteira, todo cuidado é pouco, até porque as pessoas que vão estar assistindo esses vídeos podem também não ter nenhum outro meio de informação. E analisem também o tipo de conteúdo que vocês consomem, porque muitas vezes a mídia holofota pessoas que estão na sua própria jornada do herói. E esses heróis, eles podem ser incríveis, mas eles não são perfeitos. Então a única coisa que me resta nessa vida é alertar as pessoas que, na realidade, a síndrome de Tourette não é dessa maneira caricata como todo mundo pinta. Cabe a mim também explicar que essas pessoas não são horríveis, tá? Elas não são pessoas sem personalidade, sem valores, sem as suas próprias batalhas. Pra mim, o mínimo que a gente precisa é ter responsabilidade. Quando você adentra um nicho e você se coloca ali como uma pessoa que pode inspirar os outros, como uma pessoa que pode sim ser holofotada e vista como um herói. Muitas vezes as pessoas que têm síndrome de Tourette acabam nem sendo percebidas como alguém que tem Tourette, porque elas ficam ali o dia inteiro se controlando, mas quando elas chegam em casa, ali a doença oculta, né? Tanto que por isso a gente tem o direito de usar o cordão de girassol, porque é uma doença oculta que não dá pra ver no externo, ou seja, não precisa todos os momentos a pessoa estar fazendo. Então existe sim muitas pessoas que não demonstram a todos os momentos os chiques, mas a pessoa tá lá
controlando o dia inteiro, na hora que chega dentro de casa, a pessoa bota tudo pra fora e às vezes pode até entrar numa crise. Por quê? A pessoa foi ensinada desde que nasceu que é pra você controlar os chiques, pra você parecer uma pessoa normal, e por mais que isso seja ali uma vitória pessoal, né, porque você tá controlando os seus chiques e tendo menos sintomas durante o dia, no final das contas aquilo ali também não é saudável, porque você vai estar acumulando os seus chiques durante o dia inteiro, e no final do dia eles vão todos acarretar numa crise. E esse é um grande problema do ser humano, né? A gente esquece que os nossos heróis são seres humanos e que eles são falhos, assim como nós. E muitas vezes a gente perde total a noção do quanto a gente está tratando essa pessoa como um objeto ou até mesmo um animal de circo que a gente pode cutucar, jogar coisa e gritar, tirar foto, fazer piada sobre, sem peso nenhum na consciência. Pior é quando um herói se aproveita da visibilidade que ele tem e não se preocupa em conscientizar as pessoas do quão errado é você zombar de um transtorno. Pior ainda é esses mesmos heróis incentivarem as pessoas a darem risada das coisas que na realidade eles deviam conscientizar e passar informação que realmente ajude, sabe? Pô, beleza, você tá ensinando um monte de gente que você pode superar e que você pode fazer piada com isso, mas no final das contas você não tá ajudando ninguém a se controlar, você não tá ajudando ninguém a manter a calma, porque no fundo você também não pode fazer isso, porque todo mundo tem que aplaudir ali os sintomas, os tais traços de personalidade que a pessoa é obrigada a ter, senão os holofotes mudam. As pessoas não dão palco pra quem não demonstra ter tiques. Se você não é instagramável, se o que você tem não é publicável, então as pessoas deixam pra lá até aparecer uma pessoa aí que gera aquele famoso pão e circo. Sadístico é você pagar pra uma pessoa efetuar 300 vezes uma ação no intuito de bugar essa pessoa. Sadístico é aquele que, mesmo sabendo que os chiques são nada menos do que os sintomas de um transtorno, ou seja, uma prova de que aquela pessoa pode não estar bem, e continua incentivando essa mesma pessoa a engatilhar esses sintomas e piorar cada vez mais. Se você ainda não entendeu o que significa essa conversa toda, depois de escutar tudo isso, então eu sinto muito. Realmente nem faz diferença e nem importa muito eu vir aqui ficar horas e horas e horas falando e explicando todas essas coisas se você não estiver pronto para entender elas. Bom, e se você também não quiser entender, você não vai mesmo. Né? No fim das contas, a gente meio que só acredita naquilo que as pessoas falam que condiz com aquilo que a gente também acredita. Eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo tenha afetado vocês positivamente. Eu espero realmente ter conseguido abrir um pouquinho aí a mente de vocês a respeito desses conteúdos que geralmente a gente costuma consumir e que a gente nem para analisar se eles são realmente saudáveis para nossa própria vida e para a vida das pessoas ao nosso redor. Na minha opinião, eu acho que algumas pessoas podem ter controle e consciência sobre aquilo que fazem, algumas pessoas podem até ser irresponsáveis, mas no fim das contas, todos somos vítimas da mídia. Então comentem aí, qual é a opinião de vocês sobre esses assuntos? Eu vou ficar muito feliz de trocar uma ideia aqui com vocês, ver o que vocês têm de discordância de mim, se vocês têm algum ponto a mais, tá bom? Tratem a seção de comentários como um lugar de respeito, tá? Mas que vocês podem sim expor aí a opinião de vocês, tá bom? Até porque todo o intuito desse vídeo é pra trazer informação pras pessoas. Então, se tiver também alguma informação que você possa adicionar aí em todo esse conteúdo, pode lançar, que eu vou fixando até os comentários aí, tá bom? Comenta aí também se você gostou desse vídeo, se você gostou das coisas que eu trouxe aí. Fala o que você não concorda, o que você concorda. E dá um likezão, por favor, porque esse vídeo deu muito trabalho pra editar. Esse vídeo deu trabalho pra escrever o roteiro. Esse vídeo alugou um triplex na minha cabeça. Então, se você quiser me ajudar a levar essa mensagem pra mais pessoas, se você quiser levar informação pra mais pessoas, compartilha aí esse vídeo, manda pra alguém que você
você sabe que vai achar interessante. E se você quiser ouvir mais assuntos como esse, se liga nas minhas redes e me segue lá na Roxinha, porque praticamente todos os dias eu faço live lá, umas 17 horas da noite, tá? Segue a mãe lá que é só sucesso, tá bom? Então, é isso aí. Eu já tô toda torta. Vocês nem imaginam, mas esse vídeo levou 8 horas pra gravar. Agora, pra editar isso, não quero nem saber, tá bom? Mas semana que vem já estarei aqui, hein? Se inscreve no canal da mãe. Falou, beijos!